Olá a todos, aqui é o Lúcio mais uma vez. Hoje falaremos sobre atividades e estarei passando alguns exemplos que poderemos utilizar ao longo do ano. Bem, a partir do próximo slide nós trabalharemos as atividades de base, que você pode utilizar em todos os anos, as unidades temáticas e links úteis para que o professor possa buscar algumas atividades ou mesmo ele possa bolar suas, né? Ele pode recorrer muito aos modelos de linguagem, o que chamamos de inteligência artificial. Atividade de base de todas as séries ou segmentos. Atividade modelo 1. Essa atividade é voltada para o ensino fundamental do primeiro ano, computação, habilidade 01. Essa habilidade aqui ela visa a organização de objetos físicos ou digitais. 3 elementos abaixo têm a mesma função. Com base nisso, classifica os objetos. Se a gente ver aí, ninho está destacado como a resposta, porque casa, prédio e galpão são feitos por seres humanos. Já ninho é a morada de um animal. O professor ele pode utilizar essa atividade aqui como modelo e bolar várias outras. Se ele não tiver onde achar, ele pode recorrer às inteligências artificiais, com base neste exemplo. Atividades de base 2. Iniciar com o primeiro ano e as outras séries. Atividade modelo 2. Ensino fundamental primeiro ano, computação, habilidade 2. Essa atividade o professor pode utilizar em 2 aulas. Na primeira aula ele pode utilizar esse modelo e diversos exemplos que ele pode criar a partir desse modelo. Ela significa identificar e seguir sequência de passos utilizando a habilidade para resolver problemas. Enumere os elementos abaixo, a sequência para preparar o café. Então aqui nós temos a ordem 1, 2, 3 e as ações coar, adoçar e ferver. No próximo slide apresentarei uma das soluções. Atividade de base 2. Solução. Atividade modelo 2. Enumere os elementos abaixo, a sequência para preparar o café. Então nós temos aqui a ordem 1, 2, 3 e as ações coar, adoçar e ferver. A primeira coisa que nós vamos fazer é ferver a água. Então está aqui 1, ferver água. A segunda é coar o café e a terceira, adoçar o açúcar. Logicamente o professor ele pode ter uma outra lógica ou algum aluno pode descobrir alguma outra ação, não há problema nisso. Perceba que nessa atividade eu pulei os pequenos detalhes, como pegar o café, pegar a água, encher o bule, entre outros detalhes. O professor ele pode colocar esses detalhes e pedir para que o seu aluno os enumere. Outras sugestões de atividades. Acordar, vestir a roupa, atravessar a rua, resolver um problema de matemática, entre outras possibilidades. Atividades de base 3. Ensino fundamental, segundo ano, computação, habilidade 2. Essa atividade pode ser utilizada tanto no primeiro ano quanto no segundo ano, mesmo sendo uma atividade de segundo ano. Criar e simular algoritmos utilizando mecanismos orais, escritos, visuais ou verbais. Aqui nós temos um modelo de uma pista de robô. Faça o robô Bob andar até a porta, mas antes ele tem que pegar o lixo no meio do caminho e colocar na lixeira que está caída no chão. Use os seguintes comandos: frente, trás, esquerda, virar esquerda, pegar, soltar, mesa, Bob, robô brinquedo, bloco, lixeira e lixos. O Bob é o robozinho com a vassourinha. Se prestarmos atenção, ele está virado para frente, que significa o quê? Significa da perspectiva dele. Deixarei um tempo para que o professor possa refletir. No próximo slide teremos uma das possíveis soluções. Uma das soluções das atividades de base 3. Virar à direita, 1 frente. Virar à esquerda, 1 frente. Pegar, 2 esquerda. Virar esquerda, 2 vezes, 2 virar esquerda, 2 frente, soltar. O Bob ele pegou esse brinquedo aqui e soltou dentro dessa caixinha cinza aqui, que é a caixa de brinquedos. Há outras possíveis soluções, mas eu preferi essa solução. O professor ele pode utilizar as soluções dele. Neste caso aqui, eu desconsiderei as setas, porque elas podem confundir o aluno. Então, você considere virar esquerda, virar direita, frente ou trás, nesse caso, pela perspectiva do robô, não pelas setas. A partir daqui, qualquer professor de qualquer disciplina pode seguir o currículo de acordo com
cada segmento que ele estiver trabalhando e a unidade temática que ele quer trabalhar. Nas unidades temáticas, nesse caso, ou dentro do currículo, está dividida da seguinte forma: por ano, pelas habilidades, objetos de conhecimento e sugestões de práticas pedagógicas. Utilizando e seguindo essas tabelas, não haverá dificuldades de o professor bolar as atividades. No último slide, deixarei algumas sugestões de links para que o professor possa seguir. Cultura digital. O professor pode pedir ao seu aluno que ele faça uma pesquisa. O professor delimita uma espécie de questionário, pedindo determinados temas ou assuntos que essa pesquisa trate, dentro da cultura digital. Se o professor não optar por isso, ele pode trazer vídeos e sugestões da internet. Há inúmeros vídeos e documentários sobre o comportamento do jovem ou da sociedade na rede. Os trabalhos podem ser apresentados através de temas. Aí o professor pode escolher esse tema. Não é uma coisa que ele precisa tratar diretamente. Basta ele entender mínimo do assunto com base no seu uso da internet para que ele consiga passar isso para os seus alunos. Dentro da unidade temática Mundo Digital, o professor ele pode trabalhar convidando um profissional da área, um programador, um técnico de eletrônica, um técnico de computação que monta computadores. Ele pode também debater sobre tecnologias utilizadas em determinadas aplicações, como por exemplo, como é que o professor usa a computação para o trabalho dele. Ele pode chamar alguém do próprio planeta para trabalhar como é que usa as tecnologias para os trabalhos deles. O diretor da escola. Há inúmeros exemplos, não inúmeros, mas alguns exemplos que o professor pode estar utilizando outras pessoas para poder debater sobre as tecnologias. Ele pode discutir também as tecnologias voltadas para jogos, sobre videogame, computador ou telefone celular, ou seja, se o aluno usa videogame, como é que o videogame funciona, se ele usa um computador ou se usa telefone celular. Ele pode pedir uma pesquisa, ele pode pedir uma pesquisa sobre o preço de cada um desses elementos. As possibilidades são muitas. O professor ele pode discutir também qual a tecnologia de cada um, o que difere, e por aí vai. Se buscar os termos nos próprios buscadores, eles auxiliam bastante. E a inteligência artificial, neste caso, é uma notória ferramenta, utilizada com zelo, é claro. E se o professor tiver dificuldades, ele pode buscar documentários sobre computação, há muitos na internet, sobre jogos, evolução da tecnologia em geral. No próximo slide, deixarei alguns links de sugestões de atividades ou de sites que possuem atividades prontas.